Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, garante que o clube não sofrerá com o transfer ban e um impedimento de inscrição de atletas. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre o Palmeiras. Torcida organizada alviverde protestando contra a Leila Pereira, você concorda? Falo também sobre o São Paulo mais animado, com a chance de um acordo pré-contrato com o atacante Eric. Te atualizo sobre Luiz Castro fora do Botafogo. Péssima notícia para o líder do Brasileirão. Tem também o Vasco de olho em um jogador do Atlético Paranaense, o Edu deixando o Cruzeiro, além de várias outras novidades. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os meus palpites dos jogos dessa quinta-feira por Libertadores e Sul-Americana para te ajudar a se consagrar. Boca Juniors e Monagas, vou de Boca. Colo-Colo e Deportivo Pereira, vitória do Colo-Colo ou empate. Barcelona e Cerro, eu vou de Barcelona. Palmeiras e Bolívar, vou de Verdão. Na Sul-Americana, a vitória do Nils contra o Audax, do Santos contra o Blooming, do Botafogo contra o Magallanes, do Defensa e Justiça diante do Milionários, da LDU contra a Universidade César Vallejo e do América Mineiro contra o Peñarol, mesmo no Uruguai. Você curtiu? Gosta de futebol? É bom de palpite? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Alan. Por que o volante do Galo ainda não pintou no Flamengo? O que está pegando nesse instante é que o Atlético Mineiro está tentando não ter de pagar o mecanismo de solidariedade, que é aquele percentual de até 5% do valor total do negócio destinado a clubes formadores. Recentemente o Galo procurou o pessoal do Liverpool, que fez parte do processo de formação do Alan, para perguntar se o clube inglês abriria a mão dessa grana. A resposta foi não. Bora contar também que o Grêmio agendou uma reunião com o Diego Souza para definir o futuro do atacante. O vínculo se encerra nessa sexta-feira e diante da possibilidade de Luizito Soares deixar o Grêmio, Soares está forçando para ir embora. O Grêmio cogita a possibilidade de estender o acordo com o Diego Souza até o fim da temporada. Bora contar também a respeito de Lucas Veríssimo. Tenho falado bastante para vocês e há muito tempo sobre o zagueiro, pretendido pelo Corinthians lá atrás, agora pelo Flamengo. Vale a lembrança de que ele foi comprado pelo Benfica por 6,5 milhões de euros. Há quem garanta que hoje ele vale 10 milhões de euros. Não há nenhuma lógica pagar tudo isso por um zagueiro que é muito bom, mas que custaria mais hoje, depois de um ano de ausência por conta de uma lesão e também desde que voltou da contusão jogando muito pouco. Ele não pode valer mais do que os 6 milhões de euros que haviam sido investidos quando ele deixou o Santos para jogar no Benfica. Para completar o giro de notícias, contar que Luiz Araújo fez seu primeiro treino no Ninho do Urubu com a camisa do Flamengo. Isso aconteceu na manhã dessa quinta-feira. Jogador que fica à disposição do técnico Jorge Sampaoli a partir de 3 de julho, com a reabertura da janela de inscrições por aqui. E a saideira do giro de notícias, Pablo Maia treinou normalmente nessa quinta-feira, completamente recuperado daquele susto que tomou uma entrada muito forte no jogo contra o Tigre na terça-feira. Chegou aí para o hospital, felizmente não houve nada de mais grave e o Pablo Maia está à disposição para os próximos jogos. Quero falar agora a respeito de Edu, atacante que fez muito sucesso com a camisa do Cruzeiro na temporada passada, foi o artilheiro da Raposa na Série B. O jogador foi emprestado ao... O nome do time é Al Fujairah, dos Emirados Árabes. Não fez uma boa passagem por lá, só 6 jogos e 2 gols marcados. Foi devolvido, havia contado para vocês alguns dias atrás que o Cruzeiro não tem a intenção de utilizá-lo. E o Curitiba procurou a Raposa nos últimos dias, demonstrando a intenção de ficar com o Edu até o fim da temporada. É boa a chance desse negócio avançar, até porque o Cruzeiro não conta com um jogador a salário de R$140 mil mensais. Estou para te dizer que talvez o Curitiba leve o Edu, mesmo sem ter de pagar nada de compensação pelo empréstimo. Só para lembrar, Curitiba e Cruzeiro, que na teoria surgiam como candidatos contra o rebaixamento, o Cruzeiro hoje mais distante dessa zona do rebaixamento, o Cruzeiro já o Curitiba lanterna absoluto do campeonato nacional. Bora falar sobre o Vasco da Gama. A novidade da quinta-feira no Cruz Maltino é o interesse em Léo Cittadini, jogador formado na base do Santos, que já está há algum tempo no Atlético Paranaense. Recentemente, o Cruzeiro entrou em contato com o Furacão para demonstrar a intenção de contratá-lo. A proposta do Cruzeiro foi rejeitada na hora, empréstimo gratuito. O Atlético não tem a mínima intenção de se desfazer do jogador sem qualquer compensação financeira. O detalhe importante é que o contrato do Cittadini, de 29 anos de idade, se encerra em dezembro. Ou seja,
Se o Atlético não vendê-lo nos próximos dias, vai correr o risco de ver o Léo Cittadini assinar um pré-contrato a partir de sábado, 1º de julho. Esse é o caminho que o Vasco tem, numa primeira rodada de negociações, tentar chegar a um acordo com o atleta e depois tentar convencer o Atlético Paranaense a liberá-lo de forma mais barata. Só para lembrar, Cittadini, que já foi importante em outros tempos, tem jogado pouco. Nos últimos 7 jogos, só saiu do banco 2 vezes, nos outros 5 foi reserva. Na temporada são 12 partidas apenas, sendo 2 no Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o Vasco, é legal contar que o Cruz Maltino encerrou o empréstimo do lateral esquerdo, Paulo Vitor, foi devolvido ao Internacional, passagem muito discreta do atleta. Bora falar sobre o Botafogo, notícia bem ruim. Luiz Castro não é mais comandante do Fogão, ele se despede depois do jogo na noite dessa quinta-feira contra o Magallanes, partida que fecha a fase de grupos da Sul-Americana. A viagem do Luiz Castro acontece na sexta, ele vai para a Arábia Saudita, onde será o novo comandante do Al Nassr. Ele acabou cedendo à proposta, o pedido de Cristiano Ronaldo, vai ganhar um salário muito mais alto por lá, na comparação ao que tem no Botafogo. O time de General Severiano embolsa algo na casa dos 12 milhões de reais de multa rescisória. Essa grana equivale a quanto ele receberia daqui até o fim do contrato. O Botafogo estava muito preocupado com essa história, vinha tentando convencer o Luiz Castro a ficar. O português não dava sinais de que continuaria e agora a notícia acabou de explodir. Quem que pode ser contratado por lugar dele? Bruno Lage é o grande nome, é o preferido dos dirigentes botafoguenses. Bruno, que também é português, características parecidas de trabalho em relação ao Luiz Castro, é o próprio John Textor quem assumiu à frente dessas negociações e a expectativa do Botafogo é de poder anunciar o Bruno Lage o mais rápido possível. Bora falar sobre o Corinthians. Duílio Monteiro Alves deu uma longa entrevista nessa quinta-feira ao programa do Neto e contou sobre uma série de coisas, entre elas sobre a chance de o Corinthians tomar o transfer ban. O Corinthians outro dia foi punido com a proibição de inscrição de atletas por 6 meses. Essa questão envolve uma dívida de R$1 milhão com o empresário Eduardo Bolday. Ele cobrava comissões de 2 negociações feitas por ele que não haviam sido pagas. Pois bem, de acordo com o Duílio, a frase é a seguinte, abre aspas: se a gente não pagar as dívidas, aí sim pode ter a janela bloqueada a partir do dia 3. Mas estamos resolvendo isso entre hoje e amanhã e vamos conseguir registrar os jogadores. Por enquanto só tem um, o Rojas, mas estamos atrás de outros. A dívida com o Bocelli já foi resolvida. Essa era a dívida maior de R$5 milhões e que havia a possibilidade de render uma punição, um transfer ban via FIFA. Daí o Duílio completa. Já a do empresário, essa do Eduardo Bolday, de R$1 milhão, que está na CNRD, de acordo com o Duílio, será quitada entre hoje e amanhã. A questão é que o Corinthians sempre alega esse hoje, amanhã, e vai empurrando essa história com a barriga. A partir do dia 3, ou seja, na segunda-feira da semana que vem, os clubes estão liberados a inscrever seus reforços. Matias Rojas foi confirmado como novo reforço do Corinthians, de acordo com o Duílio. Ele foi comprado por $1.800.000. Esse valor equivale ao pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. Como o Matias Rojas não tinha mais contrato com o Racing, assinou esse pré-contrato com o Timão e vai receber essa grana como um prêmio pela assinatura do vínculo. O Corinthians ainda vai acertar ou arcar com os salários e terá 80% dos direitos econômicos do jogador pelos próximos 4 anos. Boa parte dessa grana virá da saída do Mantuan, negociado com o Zenit por €2 milhões, que equivaleram aos 40% que o Timão ainda detinha do atleta. Na entrevista, Duílio também foi perguntado sobre a venda do Pedro, e ele admitiu que o negócio foi fechado por €9 milhões, 50% dos direitos econômicos. O Corinthians mantém 30% de olho numa venda futura, e que o pagamento vai ser feito em 3 parcelas, não tem absolutamente nada do pagamento à vista. Também perguntaram a ele por que de um valor tão baixo em relação ao Pedro. O Duílio entendeu que o valor é bom, só não foi melhor porque o Zenit não quis gastar mais do que os €9 milhões. Bora falar agora sobre o Palmeiras. A torcida Mancha Verde, a principal organizada do clube, protestou contra a Leila Pereira, com direito a faixas e muitos coros. Entre esses cantos, teve um como a Leila, seguinte, abre aspas: Leila, presta atenção, avião não é contratação. Por que dessa referência? Leila Pereira fez um grande evento outro dia para apresentar o avião de mais de R$300 milhões que ela e seu marido compraram para uma empresa que eles montaram, a Placar, que vai cuidar de aviação. Eles compraram esse avião para fazer dinheiro. Vão colocar o avião à disposição do Palmeiras. Quando o Palmeiras não estiver viajando, esse avião vai estar servindo a outros clubes e também a passageiros endinheirados. Pois bem,
A torcida se irritou, porque já que a Leila está gastando mais de 300 milhões no avião, por que não está contratando o jogador? Só vale a lembrança, a grana não vem do Palmeiras e sim da Leila Pereira. De qualquer forma, o Palmeiras, vale a lembrança, só contratou 2 reforços na temporada. O Arthur, que custou cerca de 8 milhões de euros, e o Richard Rios, que chegou por 5 milhões de reais. Enquanto o Palmeiras não se reforça, alguns dos rivais, como o Flamengo, não param de contratar, até por isso as provocações, as reclamações, vale também a lembrança de que Leila Pereira e Mancha racharam algum tempo atrás e sempre que pode a principal organizada do Palmeiras dá aquela cornetada na presidente Alviverde. Só para encerrar, o Palmeiras está atrás de um volante, hoje é a prioridade, especialmente depois da contusão do Zé Rafael, mas não está disposto a gastar muito dinheiro, até por isso nomes mais badalados, como do Jean Lucas, do Matheus Henrique e do Wallace, são hoje pouco prováveis de serem contratados. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e explicar para vocês que o São Paulo, ou o Tricolor, está animado em relação à contratação do Eric, jogador de 25 anos de idade, atacante de lado de campo, o driblador, o velocista que o São Paulo há bastante tempo procura. Nome indicado pelo Dorival Júnior, eles trabalharam juntos no Ceará na temporada passada. Nesse ano, o Eric vive fase ainda melhor na comparação com o ano passado, assumiu o papel de protagonista. E ele tem contrato com o Ceará somente até dezembro. Antes de gravar o vídeo, uma pessoa do São Paulo me contou que as conversas entre São Paulo e Eric para assinatura de um pré-contrato a partir de sábado estão avançadas. Ele ganha 140 mil por mês no Ceará. O São Paulo ofereceu mais do que o dobro. Além de luvas, a proposta foi bem avaliada. O Eric demonstrou a intenção de se mudar para um clube de caráter nacional, que briga por títulos como o São Paulo, e a expectativa é de que a partir de sábado esse pré-contrato possa ser assinado. Ele chegaria somente para 2024, a menos que o São Paulo, depois desse pré-contrato assinado, consiga convencer o Ceará a liberá-lo mediante compensação financeira. É óbvio que não vai ser uma compensação muito alta, até porque o jogador já vai estar vinculado para o São Paulo a partir de 2024. Para completar sobre o Tricolor, que enfrenta o Fluminense no final de semana, mais de 33 mil ingressos vendidos. Expectativa de mais uma vez, Morumbi recebendo o grande público. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde. Abraço, tchau!